Eu acho o Jon Snow dos livros totalmente diferente do Jon da série. Primeira coisa, ele pode ser pensativo e contemplativo, mas ele não é apático. Você vai ver abertamente ele ficando com raiva, ele ficando triste, ele chorando, se desesperando, ao mesmo tempo que você vai rir com ele em alguns momentos de descontração. Eu não acho ele a pessoa mais inteligente das crônicas, mas ele não é burro. Ele tem uma visão a longo prazo muito boa. Por exemplo, muitos me chamaram a atenção para o plano do Jon de comprar escravos de Mir que sopram vidro, oferecer a eles liberdade em troca deles ensinarem seu ofício para eles. Com isso, não só os escravos seriam libertos, mas a patrulha conseguiria fazer jardins de vidro e se sustentar, principalmente no inverno, sem depender dos lordes. Também tem o fato dele ajudar Stannis com várias estratégias de guerra e política, além dele não confiar totalmente nos selvagens e na sua bondade do coração, e fazer dos filhos dos líderes deles reféns para que eles continuem obedecendo. E aí existe outra questão que eu acho que é incrível do Jon dos livros. Ele está disposto a fazer coisas dúbias para ter um resultado bom. Não é resumido a no dia que os nortenhos começarem a mentir, é o dia que nada mais importará. O Jon dos livros vai mentir, vai enganar, vai ameaçar, vai tomar decisões difíceis e dolorosas, porque no final ele quer salvar todo mundo. Mas ele também tem seus defeitos. Ele tem muita dificuldade com alguns relacionamentos interpessoais. Não importa se você gosta ou não das pessoas que estão ao seu redor. Você tem que fazer com que essas pessoas lhe apoiem e lhe respeitem. Ou você tem que se cercar de seus aliados e amigos para estar protegido contra essas pessoas. E talvez por causa de sua criação, o Jon tenha muita dificuldade em fazer isso. Ele consegue manter uma boa relação com o Stannis porque ele é uma pessoa acima dele. Ele consegue obter uma relação com os selvagens e com alguns patrulheiros porque ele se liga à forma de pensar deles. Mas mesmo assim ele acaba afastando boa parte de seus amigos e se isolando. E como não consegue ter uma boa comunicação, acaba se prejudicando, porque às vezes ele pensa que as outras pessoas têm que obedecer sem questionar, já que uma coisa maior está vindo e ele está lutando contra essa coisa. Só que as pessoas têm seus próprios medos, preconceitos e moral. Então, essa falta de preparo para lidar com coisas a curto prazo e a dificuldade dele de manter boas relações interpessoais acabou fazendo com que ele fosse morto e não cumprindo seus planos a longo prazo. Outra coisa que eu queria destacar é que ele também tem um tipo de modo berserker. Nisso, sozinho ele consegue levantar um cara pelo pescoço, espancar um cara no pátio de treinamento até que as outras pessoas venham para contê-lo e tirar facilmente estacas presas no gelo que várias outras pessoas em grupo estão tendo dificuldade de tirar. Não sabemos se isso está relacionado ao sangue de lobo dos Stark, ao fato dele ser um Arg ou outra coisa, mas não é normal. Com isso, eu quero dizer que o Jon não é a personagem mais interessante das Crônicas de Gelo e Fogo, mas ele tá longe de ser aquele banana que foi nos apresentado na série. Principalmente que tudo isso que ele realizou, ele fez dos seus 15 a 17 anos. A visão estratégica e militar do Jon é muito boa. Nessa questão, Ned ensinou Jon e Robb muito bem, e eles aperfeiçoaram, é óbvio. Mas agora vamos falar do plano que o Jon faz para Stannis. Naquele momento, Stannis tinha poucos homens, mesmo enviando cartas para os Lordes do Norte para eles se ajoelharem a ele e lutarem contra os Bolton. E sem o filho de Winterfell ao seu lado, já que Jon negou mais uma vez a sair da patrulha e ser Lorde do Norte, ele tinha poucas chances na visão dele. Mas mesmo assim, ele iria tentar usar as poucas pessoas que ele tinha, incluindo alguns selvagens, para lutar contra os Bolton e ganhar a confiança do Norte. Então Jon faz um plano para Stannis em troca de deixar todos os selvagens dentro da muralha para ele. Nesse momento a gente vê o Jon começando a tomar partido em coisa dos Sete Reinos, o que patrulheiros não podem. Ele sugere que Stannis vá procurar os clãs das Montanhas do Norte, que não veem um rei desde que Torrhen Stark se ajoelhou. Então a visita de Stannis os honraria muito, e eles aceitariam quando Stannis pedisse, não ordenasse ou implorasse, pedisse que eles lutassem a favor do Stannis contra os Bolton. Depois disso, Jon até cede alguns homens para guiar Stannis até os clãs da montanha por caminhos de cabra. E esse plano acaba funcionando muito bem, o que faz com que o Stannis ganhe a ajuda e o respeito dos clãs da montanha.
Depois disso, Jon sugere que o Stannis não vá diretamente para a Forte do Pavor ou para o Winterfell, e sim para Bosque Profundo. Para quem não lembra, esse é o lado dos Glover, e tinha sido tomado pelos Nascidos de Ferro. E é uma estratégia interessante porque visa dar moral à causa dos Stannis, porque os Bolton estavam lutando contra os Nascidos de Ferro e tiveram êxito. Então alguns nortenhos podem pensar que pelo menos Bolton estão fazendo de tudo para recuperar a casa deles. Então Stannis precisa lutar contra os Nascidos de Ferro e devolver pelo menos um castelo à sua família original. Sinceramente, essa estratégia foi muito boa, porque rendeu ao Stannis muito apoio popular e casas como a Casa Glover, a Casa Hornwood e a Casa Mormont se juntaram a ele. Além dele ter conseguido vários reféns das Ilhas de Ferro, incluindo Asha Greyjoy. Então, assim, como essa estratégia parece ser simples, às vezes ela é muito subvalorizada, mas ela rendeu muito mais ao Stannis do que ele teria se simplesmente atacasse diretamente Forte do Pavor. E isso mostra que o Jon dos livros entende muito mais de política do que o Jon da série poderia sonhar em pensar algum dia. Jon também explica a Stannis e seus aliados a questão dos Amber. Eu não sei se vocês se lembram, mas metade dos Ambers se ajoelharam a Stannis, e a outra metade está do lado dos Bolton. E a metade que disse que ia seguir o Stannis imporam algumas condições para isso. Uma delas é o perdão real para alguns Amber que decidiram seguir os Bolton. E uma outra condição que eu achei muito interessante é que os Amber não vão lutar contra os outros Amber se acontecer uma batalha. E enquanto alguns conselheiros de Stannis acham que os Amber estão tentando ludibriar a ele ou simplesmente oferecer uma meia vassalagem, Jon explica que não é esse o caso. Os Amber não têm amor pelos Bolton, e se alguns dos Ambers decidiram seguir os Bolton mesmo depois do que aconteceu nas Terras Fluviais, é porque Grande Jon Amber está sendo mantido prisioneiro pelos Lannister, e eles estão fazendo de tudo para que ele continue vivo. E nós sabemos que o Jon leu essa questão política corretamente porque no capítulo do Theon, tanto a Barbara Dustin quanto o Roose Bolton não confiam em vários líderes do norte, inclusive nos Ambers que estão do lado deles, porque eles sabem que provavelmente eles estão planejando uma traição. Então, ao contrário dos conselheiros de Stannis que queriam que ele deletasse o Mors Ambers e fizesse dele um exemplo para todos os nortenhos que decidissem oferecer termos para se ajoelhar ou dessem uma meia vassalagem, por assim dizer, Jon aconselha ao Stannis a aceitar esses termos e que, se houver uma batalha, Stannis configure o exército para que os Ambers que se ajoelhassem a ele ficassem bem distantes dos Ambers que estão do lado dos Bolton. Porque se ele decidisse não aceitar os termos e deletar o Mors Amber, ele simplesmente não estaria perdendo apenas a Casa Amber. Ele estaria perdendo todos os aliados que ele tem ou poderia ter no norte. E mais uma vez, quando Stannis concorda com o conselho do Jon, ele é bem-sucedido. Com relação aos Castark, Jon toma algumas decisões inusitadas. Para quem não se lembra, Arnulf era o castelão de Carhold, e ele foi o único nortista a responder favoravelmente ao Stannis desde o começo. Só que quando Alice Castark chega na muralha, ela fala para o Jon que isso era um plano do Arnulf. Ele só ficou abertamente do lado do Stannis porque ele tinha esperança de que quando o Trono de Ferro soubesse disso, eles deletariam o herdeiro Castark, fazendo da Alice a herdeira. E depois disso, ele forçaria ela a se casar com seu filho para eles reivindicarem Carhold. E enquanto isso, ele trabalharia com os Bolton, passando informações erradas para o Stannis acabar perdendo a batalha. Só que como o Stannis acabou seguindo o conselho do Jon e foi para o lado dos Glover, ele acabou não caindo nessa armadilha. Sabendo disso, Jon prende Cregan e seus homens que estavam seguindo Alice até a muralha. Depois disso, ele arma um casamento entre a Alice Castark e o Sigurd dos Thain. E esse casamento é muito benéfico, não só porque ele salva a Alice de estar casada com uma pessoa que provavelmente iria matar ela depois que ela tivesse um filho, mas também porque une os Thain, que são selvagens, e uma casa nobre do norte, que são os Castark. Lembrando que Sigurd e os Thain estavam muito relutantes em lutar ao lado da patrulha, porque eles acabaram matando o pai de Sigurd e antigo líder dos Thain.
E com esse casamento, as coisas ficam mais apaziguadas, já que o Sigourney vai lutar pela casa da esposa. Então, assim, por mais que provavelmente haverá críticas a esse casamento, porque o Sigourney é um selvagem, ainda foi uma ótima jogada política do Jon. Mas Tedaença, não faz muito sentido o Jon, que é um garoto de 16 anos, estar dando conselhos para Stannis, que já é um homem muito experiente. A gente tem que lembrar que Stannis não é do norte, ele não conhece o norte, ele não conhece seus lords, suas pessoas, suas políticas. Por exemplo, atualmente, se você sugerir perto de um Amber que eles estão tentando roubar o direito dos seus irmãos ou sobrinhos, eles provavelmente deletariam você. Mas, ao contrário deles, os Castark estão tentando fazer isso. Mas um sulista dificilmente vai entender a diferença de um para o outro. Eles vão pensar que tudo é a mesma coisa. Outro exemplo é quando eles acham que os Bolton não vão conseguir tomar Fosso Cailin porque Fosso Cailin nunca caiu. E o Jon lembra eles que é óbvio que Fosso Cailin nunca caiu. Com pouquíssimas pessoas, eles conseguem defender o gargalo contra os exércitos grandiosos que vêm do sul. Mas, se for pelo norte ou pelo leste, eles são facilmente tomados, porque são ruínas. Mas eles não sabem disso, eles só sabem que Fosso Cailin nunca caiu e é extremamente forte para defender o norte e do sul. Outro exemplo é quando o Jon vai falar sobre os clãs das montanhas. O Stannis acha que ele está enganando ele, porque no mapa não está marcado nenhum castelo, vila, e o Jon fala que o mapa não é a Terra do Norte. Basicamente significa que não importa quantos mapas eles vejam, não importa quantos livros eles leiam, dificilmente eles vão saber de todos os tribos e povos que moram no norte, nem onde eles moram, e muito menos como ganhar a confiança deles. O que eu quero dizer é que o Stannis pode ser um comandante muito mais habilidoso e mais experiente que o Jon no sul, mas no norte ele precisa de um nortenho para explicar as coisas para ele. E um garoto que está se tornando um homem que foi criado pelo Ned Stark, que era o protetor do norte, é a pessoa ideal porque ele vai saber mais do que os outros nortenhos. Mas será que, fazendo isso, o Jon está quebrando ou não os votos da patrulha? Em poucas palavras, sim, Jon está quebrando os votos por estar ajudando Stannis. Jon fica tentando se justificar na sua mente, dizendo que o Stannis luta pelo reino, enquanto os Nascidos de Ferro, por exemplo, lutam por pilhagem e escravos. Mas ele sabe que isso está errado e que toda vez que a Patrulha da Noite acabou se envolvendo nos assuntos dos Sete Reinos por algum motivo, eles acabaram se dando mal. Então, para a Patrulha, não importa se sejam Boltons, Greyjoy, Stark, Castark, Amber e etc. Todas as casas devem ser vistas do mesmo modo. E nós sabemos que isso é quase impossível, mas mesmo assim são as regras. Jon sabe disso, e por isso que todas as vezes que ele vai ajudar Stannis, ele faz isso em segredo. Mas quanto mais abertamente ele faz isso, mais as pessoas se questionam onde a lealdade dele está. E a gota d'água final foi quando ele decidiu salvar a falsa Arya Stark dos Bolton. Nós sabemos como isso terminou.